Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos nos aprofundar no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar, sobre o capítulo 1, aonde nós iremos falar do versículo 1 ao 38. Hoje eu quero falar sobre Cristo, o Verbo, a luz, a revelação e o chamado. Eu não tenho aqui vinheta, então eu não vou falar roda vinheta. Mas junto, eu creio que nós vamos avançar, vamos crescer, vamos romper. Amém? Eu vou compartilhar com você o meu estudo pessoal aqui nesse vídeo e eu creio que vai abençoar muito a tua vida, a tua casa, a tua vida espiritual, a tua família, a tua vida financeira, sabe? Quando você se propõe a ouvir a palavra, que é aqui, a palavra, você vai muito além, muito longe do que com as suas próprias forças você poderia alcançar. Então esse vídeo ele vai, eu acho que demorar mais 40 minutos, tá? Porque eu vou falar de cinco coisas, O verbo, a luz, a vida, a luz, a revelação e o chamado. Então eu estudei bastante, eu pesquisei, eu tenho aí já um tempo que eu estudo, que eu pesquiso, que eu busco conhecimento, não só um conhecimento carnal caído, mas aquilo que é do Espírito, aquilo que é a revelação, Mas claro que a gente tem que recorrer a comentários, a pessoas que são doutores, que são pessoas que são mestres da palavra, para que a gente possa aprender. Amém? Então eu vou compartilhar com você hoje muita coisa e eu espero que Deus abençoe grandemente a tua vida nesse vídeo, Então nós vamos fazer agora, vamos expor essa parte do texto de João 1, Evangelho de João 1, no versículo de 1 ao 38. Então, lembre, vamos falar o verbo, vida, luz, revelação e chamado. Amém? Então, o Evangelho de João, ele é uma das passagens mais ricas das Escrituras. Por quê? Porque nos conduz e nos introduz a conhecer Deus através de Cristo. Amém? Então todo crente deve ouvir, todo crente deve ler e guardar no coração as palavras do livro de João. Então, Jesus, ele é o fundamento da nossa fé. Jesus é o fundamento da fé do cristão. Nós, como cristão, temos nossa fé fundamentada em Cristo, fundamentada em Jesus. Então Jesus ele vem se revelando de várias formas aqui no Evangelho de João. Uma delas é vida, é luz, Por quê? Porque Jesus ele nos chama. Jesus chama a nós a seguir a Ele. Amém? Então aqui, vamos começar já, vamos lá em João. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, amém? E você em casa, ou se você não está em casa, eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas se você tiver uma Bíblia perto de você, pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de João, não no 1 João, 2 João, não, no Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos agora entrar mais profundo a respeito desses versículos e o que eles têm para nos ensinar. Lembre-se que eu montei um sermão aqui, eu montei um esboço, Então, muitas vezes eu vou olhar o meu esboço e não vou focar tanto em você. Por quê? Porque eu preciso de uma linha de raciocínio, tá bom? Então, essa linha de raciocínio vai fazer com que a gente aprenda muito mais, ok? Do que eu ficar focado só em você aqui na câmera. Então, eu tenho que colocar meus olhos muitas vezes no esboço para mim poder trazer o raciocínio e a linha de raciocínio e não divergir do assunto. E já vamos lá então. Então, Cristo é a fonte eterna de toda a vida. A sua presença é que ilumina a
criação, que sustenta a criação. Então, no verso 1, nós já vemos ali em João, no capítulo 1, no verso 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio aqui, ele é um princípio muito mais além do que a gente pode imaginar. Por que, Silvio? Porque esse princípio aqui, nós encontramos eles também em Gênesis 1:1. Lá diz também que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Só que esse princípio é o princípio do tempo. Aquele princípio de Gênesis 1:1, é o princípio do tempo. Esse princípio aqui é o princípio da eternidade. Então, Jesus é eterno. Jesus não pode morrer, ok? Então, Jesus é apresentado como Verbo. Por quê? Porque ele já vem desde a eternidade. Então, Jesus ele não é preso ao tempo. Deus é Deus do tempo. Deus é Deus acima do tempo. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus é eterno. Ele não apenas estava com Deus, mas ele é Deus. Ok? Então assim, ele revela a sua natureza divina. Aqui nós já vamos começar e no princípio era o Verbo. Por quê? Porque esse princípio aqui é um princípio eterno. E estava com Deus. Por que Silvio estava com Deus? Porque Jesus é Deus. E o Verbo era Deus. Veja, esse verbo também pode ser palavra. E no princípio era a palavra. Em algumas Bíblias vai dizer, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Uau! Que poderoso! Que fantástico isso! Ok? Então, nós temos que entender isso. Que esse princípio é um princípio aonde é eterno, não é no tempo. Então, antes que o mundo viesse a existir, Deus mesmo, irmãos, ele já era. Deus é, porque ele é eterno. Então, ao entendermos que Jesus é eterno, nós precisamos entender que somos chamados a reverenciar sua soberania, centralidade em nossa vida. Ok? Cristo é fundamento interno e sustento da nossa fé. Veja, observe que Cristo, ele é o quê? Eterno. Cristo não pode morrer. Cristo não pode acabar, porque ele é Deus. Não se iluda com essas filosofias que Cristo não é Deus. Cristo é Deus. Cristo é Deus. Amém? Cristo é o Verbo eterno, a palavra de vida que nunca muda. E Cristo sendo Deus, ele é imutável. Silvio, como assim ele é imutável? Ele não muda a essência dele. Tá entendendo? A essência de Deus é pura, é verdadeira. Tá entendendo? Nele não tem mentira, não tem engano. É isso que eu quero dizer que ele não muda, porque ele não é enganador, ele não é mentiroso. Ele é Deus, ele é a verdade. O próprio João vai dizer que Cristo é a verdade. E como sendo o Verbo de Deus, ele que é o fundamento da nossa fé. Ele que é o fundamento que sustenta a nossa fé. Nós estamos entendendo? Segundo, o Verbo é a fonte da criação. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Preste atenção. O que quer dizer isso, Silvio? O que quer dizer que todas as coisas foram, no verso 3, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faz? O que quer dizer isso? Isso significa que sem ele nada tem existência.
Deus disse: haja, e houve luz. Deus disse: haja firmamento, e houve a separação. Veja, nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus é um Deus verbal. Nosso Deus é um Deus que tem palavras de vida. Tem palavras de ordem. Quando Deus ele coloca a sua palavra, ele traz a sua palavra ordem em meio ao caos. Então, o mundo era um caos. Né? O mundo era um caos. Como assim, Silvio, era um caos? Presta atenção, não existia nada aqui. A Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus ele traz no meio do caos a sua palavra. Ele só diz: haja, e houve. Firmamento, houve. Então assim, quando nós sabemos que o homem ele é parte da velha criação. Depois de Cristo, quando ele recebe o Senhor, ele é uma nova criatura. Ele faz parte da nova criação. O que eu quero dizer com isso? Que quando você recebe o Senhor na tua vida, você recebe Jesus, você se torna uma nova criação. Você se torna parte do Verbo, você se torna parte de Cristo, você se torna parte de Jesus. Jesus entra para dentro de você, Jesus entra no teu interior. Silvio, por quê? Por quê? Por que eu me torno uma nova criação? Porque Jesus, Cristo, entra para dentro de você. Como isso acontece? É uma obra totalmente de Cristo. Te fazer uma nova criatura através do Espírito Santo. Aqui em Romanos 4,17 diz assim: Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não são como se existissem. Veja, Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Então nosso Deus é um Deus de palavra, ele é um Deus verbal. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Porque o que falamos reflete o nosso interior. Deus tem falado muito isso comigo. Sabe, nesse estudo de João, Deus tem falado muito isso comigo. Cuidado. Cuidado com as palavras. Cuidado com o que você fala. Pode parecer inocente. Pode parecer... Eu não estou falando para você ficar mudo. Não estou falando para você não conversar. Você não ser uma pessoa espontânea. Você não ser uma pessoa feliz, alegre. Que você não tenha personalidade. Não estou dizendo isso. Todos nós temos uma personalidade. Todos nós Deus criou de uma forma. E a forma que o Senhor criou cada um de nós é com uma digital. É com uma identidade. Não estou falando para você abrir mão da sua essência que você é. Estou falando para você vigiar aquilo que você fala. Porque nosso Deus é um Deus verbal. E no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. E o verbo, tá entendendo? É Deus. Muita gente diz que... Eu não estou falando aqui para você a respeito de coisas positivas, fala positiva, não. E quando eu falo para você falar, eu não falo para você falar coisas secundárias, não. Eu falo para você falar coisas que são a respeito da palavra, que tem respaldo da palavra, que são coisas bíblicas. Sabe? Então você tem que cuidar com essa questão da fala. Por quê? Porque você deve falar a respeito do que você é em Cristo Jesus. Se você falar eu não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento, eu sou pobre, eu sou feio, Não, mude isso. Em Cristo eu sou vencedor. Em Cristo eu já venci. E não existe esse já venci, perdão, porque não existe isso na palavra. Existe em Cristo eu sou vencedor, mais que vencedor. Em Cristo eu sou sábio. Né? Em Cristo há sabedoria em mim. Olha que poderoso isso, irmãos. A gente vai começando e o negócio vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando.
Então Jesus, ele é o criador de tudo que existe. Por quê? Porque ele é o arquiteto. Tem na teologia, tem algo que fala a respeito de Jesus ser arquiteto. Que Deus falava e Jesus montava. Então Deus é o grande arquiteto, é o grande criador. Jesus, perdão, é o grande criador, é o grande arquiteto. Poderoso, irmãos. De tudo que existe. A árvore, o mundo, os animais, né? A vida vegetal, animal, o mar, a lua, as estrelas, o sol. Ele é fonte de toda a criação. E ele sustenta tudo que vive. Temos ali, eu não sei em que parte das cartas de Paulo, mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação sabe quem é o Senhor. A criação sabe quem é o seu Criador. Muitas vezes o homem, ele se rebela contra o seu Criador. Não foi isso que aconteceu? O homem não se rebelou contra o seu Criador, e muitas vezes não é isso que acontece. Mas Jesus vem com essa identidade. Qual é essa identidade? O Verbo, a fonte da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez. Meu Deus, que poderoso, aleluia, glória a Deus. Então tudo que vive glorifica ao Senhor. Tudo, porque ele é a fonte de toda a criação. Então nossa existência, nosso propósito estão enraizados em Cristo. Precisa estar enraizado em Cristo. Você precisa entender que Cristo é o Senhor. Você precisa entender que Cristo é o sustentador. Você precisa entender como ele é a fonte da criação, a palavra falada. A nossa vida deve ser vivida por ele e por meio dele. A sua existência se dá por meio de Jesus. A sua existência se dá por meio dele. Você precisa ter clareza e revelação disso. Verso 3. Aleluia. Aleluia. Palavra falada. Sabe, eu sempre aprendi: o que ferve por dentro cheira por fora. Não, você tirou isso. Quando você faz um café, você passa o café ali, o pó do café, passa ali no coador ou ali naquele milita, aquilo cheira, porque aquilo revela o café, o chá. O que tem dentro de você? O que ferver dentro de você é o que vai cheirar por fora. Aleluia. 3. A vida que é a luz dos homens. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a vida só veio existir porque ele criou. Então assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você pode me perguntar, o que é a vida? Então, o livro de João é um livro de vida e edificação. A vida, irmão, é fácil falar o que é morte. Morte é muito fácil falar. Você conhece muito de morte. Esse é um problema. Você conhece muito de tristeza. Você conhece o poder da morte. O poder da morte é muito visível. Sabe, as pessoas, elas têm um contato com a morte muito grande. Tem pessoa que cheira a morte. Tem pessoa que a face dela transparece morte, transparece dor. Mas aqui, João 1, no verso 4, o Senhor nos diz que ele é a vida e a luz dos homens. Vamos falar a vida. Silvio, o que é a vida? A vida é a criação de Deus.
Tá entendendo? Então foi o Senhor que criou a vida. Por que, Silvio? Por que o Senhor criou a vida? Ok, vamos lá. O Senhor criou a vida com o objetivo do quê? De criação. Então Ele criou. Ele criou a vida. Então Ele é o Senhor da vida. Meu Deus, isso é muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Abra sua Bíblia e leia o versículo comigo. Ok? Então, Jesus como vida, como Criador da vida, e como vida, Ele deseja fazer o quê, irmãos? Manifestar essa vida, manifestar essa essência. Cristo é vida. Vê que quando Cristo chegava num velório, acabava o velório. Quando a morte não podia tocar Jesus, a morte não podia dominar o Senhor. Por quê? Por que disso? Porque Ele criou a vida. Imagina, Ele criou a vida. A vida já é bom. Meu Deus, maravilhoso, maravilhosa. A vida é maravilhosa. Lembre-se que nós estamos aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 4. E eu estou com você nessa jornada para junto recebermos essa vida, esse Cristo. Vê, o homem ele tem muito contato com a morte, mas quando ele se encontra com Jesus, ele tem que se manifestar vida nele. Vida, vida. Sabe, vida não é algo fácil de explicar. Vida não é algo que se possa explicar em poucas palavras com facilidade. Vida é algo que é sentido. Vida é algo que preenche o homem, que preenche o ser. Sabe, ele também é a luz. Por quê? Porque a luz ilumina a escuridão da nossa vida espiritual. É como uma lâmpada. Os teólogos ensinam, e até mesmo no cursão aqui da nossa igreja, que a gente faz, ensina que o nosso espírito é a lâmpada. E quando o Senhor vem morar nele, ele acende, ele brilha. Por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 diz: seja o homem encontrado irrepreensível diante do Senhor no seu corpo, alma e espírito. O espírito é a parte que tem contato com Deus. É a parte que se conecta com Deus. Então, quando o Senhor vem para dentro de nós como vida, como manifestação de graça, essa lâmpada que esse nosso espírito como ele acende luz, ilumina a escuridão espiritual. Tá entendendo? Por quê? Porque ilumina para revelar o caminho para Deus. Então assim, Jesus, presta atenção, Jesus é o que revela o caminho. Jesus é o que revela o Senhor. Então, sem Jesus, você não consegue entender Deus. Porque Deus, também não dá para explicar Deus. Deus não é uma coisa que se explica com facilidade. Tem gente que é prepotente que diz que explica Deus. Vai explicar um ser como Deus? Então Jesus veio revelar Deus. Jesus é a revelação de Deus. Então a vida, irmãos, a gente é como um recipiente. A gente é como um vaso. A vida é a nossa necessidade. O ser humano, já falei isso, necessita de vida porque nós temos muita morte, contato com muita morte. A televisão é morte. As notícias são muito morte. As nossas conversas muitas vezes são morte. Sabe? Certos assuntos são morte. Né? Que eu estava falando que o Senhor mandou eu cuidar com certos assuntos, com certas coisas. Então, não estou falando para você não ser humano. Não estou falando isso. Você é uma pessoa normal. Você tem que ser normal. Estou dizendo que você tem que cuidar, porque não é legal manifestar a morte. Não é legal. O ser humano necessita de vida. Então a vida é uma necessidade.
A vida é uma necessidade. Sabe? Porque a morte ela pode aumentar o buraco que há em nós. O buraco que há em nossa vida, em nosso ser. Mas a vida, ela vem para fechar todo espaço que há em nós. Você tem algum espaço em você que precisa ser preenchido? Você tem algum espaço em você? Meu Deus. Você tem algo dentro de você que precisa ser preenchido? Talvez algo lhe causou um dano. Algo lhe entristeceu profundamente. Algo feriu você, feriu teu coração, feriu a tua identidade. Ficou aquele vazio, aquele buraco. Veja, o Senhor se revela como luz aqui. Deixa eu ver o versículo 4. Vida e luz. Vida e luz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vida e luz. Algo lhe causou dano, algo lhe atingiu. Algo veio, eu não sei, eu não posso dar nome, porque cada pessoa tem uma experiência. Não sei se uma experiência de identidade. E dentro da identidade nós temos várias coisas. Temos sexual, temos experiências com os pais. Dentro da identidade temos experiência com a família. Perdão, passou um abençoado aqui na rua. Mas voltando. Temos experiência dentro da identidade. Muita coisa. Talvez quebra da aliança. Eu não sei. Mas a vida vem para preencher todo o espaço. Olha como nós precisamos do ministério de João. Sabe? Esse ministério, irmãos, de João é o último da Bíblia. Porque João recebeu a revelação do Apocalipse, mas ele também é o último dos evangelhos. Sabe, quando o Senhor chamou Pedro estava pescando, mas João estava remendando redes. Sabe, eu sou filho de pescador, meu pai pescou 40 anos, ele pesca ainda, meus tios trabalham com peixe, camarão, então eu entendo muito bem da questão da pesca. Então meu pai, eu vi por várias vezes meu pai remendando rede. Quando Jesus chamou João, ele estava remendando rede. Sabe? Então agora a nossa vida é como uma rede. E talvez tenha alguns buracos que o Senhor tenha que fechar, que o Senhor tenha que reparar. O ministério de João, a palavra que João, o livro de João faz isso. Ele vem para restaurar, ele vem para remendar, ele vem para fechar o buraco. Ele vem para deixar no seu estado original de perfeição. Eu lembro que meu pai, ele trançava a rede, ele remendava. Parecia que nunca aquela rede se rasgou, que nunca que existiu aquele buraco ali. Só que esse remendar é o remendar com a vida. Irmãos, a morte não é maior que a vida. A morte não é maior que a vida. Jesus venceu a morte. Jesus disse, eu sou a vida. Esse é só o primeiro capítulo de João. Então, em nome de Jesus, aonde você estiver agora assistindo esse vídeo, eu quero declarar que você está sendo alcançado pela vida do Senhor Jesus. Pela assunção, pelo seu poder através desse vídeo. Lá no jardim, irmãos, tem que olhar o esboço para mim não, né? Porque esse esboço aqui também foi preparado pelo Espírito, amém? Foi do Espírito que me deu, e Ele deseja que eu fale isso, e fale muito mais que isso, porque eu tenho olhado aqui, Deus já está me dando a revelação agora, falando com você, e nós estamos num estudo. E nós só estamos no João 1, versículo 4. Mas havia uma árvore da vida em Gênesis 2. O homem deveria experimentar da árvore. Se eu ver onde que estava Jesus no jardim. Quando
Irmãos, quando eu vi isso, eu fiquei impressionado. Jesus estava no jardim. E aonde que Jesus estava no jardim? Jesus era a árvore da vida. O homem devia de se alimentar da árvore da vida. Como que eu sei disso? Porque João, o apóstolo, menciona a árvore da vida em Apocalipse 22. Portanto, ele é a vida, é uma alegoria. Então, o livro de João, ele trata muito de alegoria. O livro de João, ele trata muito de tipologia. A tipologia é muito forte no livro de João. Aleluia! É muito forte a vida do livro de João. Muito forte a edificação do livro de João. João 10:10. Veio para que o homem tivesse vida. Veja, o homem até então não tinha consciência de vida, e o homem hoje também não tem, porque o homem sem Jesus está morto. O homem sem Jesus, sem Deus, é morto, não sente, o seu coração é de pedra. O seu espírito está desligado, ele está separado de Deus. Isso é urgente. Você tem que entender isso com clareza. Que o homem sem Jesus está separado de Deus. O homem que não recebeu Jesus em seu interior, ele está separado do Senhor. Ele está em trevas, em escuridão. O homem é como um vaso, ele foi feito para conter a Deus, para ser cheio do Senhor. Silvio, como que eu tenho contato com vida? Vou te falar. A palavra é vida. Lembra que eu falei que no princípio era a palavra e a palavra veio? Tem que voltar lá nesse versículo. É muito forte esse estudo. Também eu tenho que avançar, né? Mas olha, que diz, era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mais uma vez, como é que eu tenho relacionamento com a vida? Eu te digo, ouça a palavra, submeta a palavra, inclina o teu coração para a palavra, busca a palavra. Faz isso que você está fazendo assistindo esse vídeo. Aleluia. Quando você ouve a palavra, você recebe vida. Tanta luta do inimigo, das trevas, é impedir que a pessoa venha na célula. É uma luta. Impede que a pessoa vá no culto, põe um sono profundo na pessoa. Tem pessoas que na hora do culto elas têm um sono profundo. Para outras coisas não, mas quando é para ouvir a palavra, quando é para se relacionar com ouvir de Jesus, bate um sono profundo nela. É incrível como o inimigo luta que as pessoas não participem de uma célula, de um culto, eu não sei, que não se envolvam com aquilo que é vida. Porque a partir da hora que elas tocam na vida, elas são libertas. E o que liberta é a vida, e quem é a vida é Jesus. Uau! Somos chamados a viver na luz de Cristo. Diga, eu sou chamado a viver na luz. Deixando que a sua vida, a vida de Cristo, transforme o meu pensamento, a minha ação, e reflitam a glória de Deus. Meu Deus. Sabe, não muda. É por causa do quê? Tem uma ação ruim, né? Tem uma ação ruim, não, é um comportamento ruim. Por causa do quê? Porque falta vida manifestando no seu interior, no seu coração e transbordando. Tá tendo muita morte. Precisa de luz para iluminar a sua mente. Porque o apóstolo diz, o Deus desse século... Depois você procura que está na Bíblia, irmãos. Não tenho tempo de citar todos os versículos aqui, porque já estamos em meia hora aqui.
Então assim, procure, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Quem é o Deus desse século? O maligno. Com o quê? Com trevas, com escuridão. Falta o quê? Contato com a vida, contato com a palavra, contato com Cristo, experimentar Cristo, sabe? A vida de Cristo é a luz que ilumina o nosso caminho e dá sentido à nossa jornada. Tem gente que não tem sentido de vida. Meu Deus, quanta morte através de... Nossa, não posso falar a palavra aqui. Porque senão derruba o vídeo, o algoritmo. Não posso falar essa palavra. Né? Tá lá em cima do prédio, pão. Se joga, né? Né? Nossa. Não tem sentido na sua jornada. Não tem sentido na sua vida. A sua vida é melancólica, é depressiva, é caída, é angustiante. Precisa da revelação. Precisa de experimentar a vida. A vida não é algo fácil de se falar, porque é algo experimentado. Oh, meu Deus. João, capítulo 1, versículos 5 e 13. Diz: Jesus é a verdadeira luz que expõe as trevas e oferece a oportunidade de todos se tornarem filhos. Estou abrindo aqui a minha Bíblia na página certa. Estou dando um tempinho para você mastigar. Né? Cristo é a luz que brilha nas trevas. Jesus é a verdadeira luz que expõe as trevas. E as trevas não podem prevalecer contra ela. Se tem trevas na tua vida, se tem trevas sobre você, se exponha a um ambiente onde Cristo é o Senhor, onde Cristo governa. Tem muitos lugares que o inimigo governa. Eu não vou falar porque eu não posso. Você sabe. Mas você sabe também o lugar onde Jesus governa, onde Jesus está, onde Jesus ordena a sua palavra. Você sabe. Jesus é a verdadeira luz. Ele expõe. Só que ele oferece a oportunidade de nós se tornarmos filhos de Deus. Sabe, a mesma palavra luz que resplandece nas trevas é palavra que ilumina no grego. Interessante porque ela é usada em Efésios 1:18, perdão, em Hebreus 6:4, em Hebreus 10:32. Por quê? Porque essa palavra de iluminação, aqui ela se refere à iluminação interior. Tá entendendo? A iluminação interior do nosso coração e da nossa mente. Porque todos aqueles que recebem a palavra de Deus, o Evangelho, olha, eu vou falar uma coisa para você. Você tem que cuidar com o que você ouve. Porque nem tudo que diz Senhor, Senhor, fala em nome de Deus. Preste atenção. Se o que é falado não gera vida, não estou falando de mudança. Que as pessoas, não, a mudança é só o resultado da vida interior. A mudança só vai acontecer quando a pessoa entender no seu interior e na sua mente. Não adianta você ser uma coisa dentro e as suas ações fora ser outra, porque Deus não olha assim, Deus olha o interior. É o que eu estou falando. A mesma palavra que é luz, aqui em
Efésios 1:18, Hebreus 6:4 e 10:32 é a mesma palavra que ilumina no grego. E essa iluminação é a palavra para iluminar interior, que traz vida àqueles que recebem a palavra. Então, a palavra que você recebe tem que se manifestar como vida no teu interior. E essa velha criação era uma luz física. Lembra que eu falei que quando a gente recebe o Senhor, a gente se torna filho de Deus, de uma nova criação? Lembra que eu falei que o mundo ele é da velha criação? E qual era a luz da velha criação, Silvio? A luz da velha criação eram os luminares. Gênesis 1:35 e Gênesis 14:18. Mas agora, na nova criação, a partir de Cristo, Cristo veio, o Verbo encarnado, estava com Deus, ele veio aqui, né, em forma humana, sem pecado. Presta atenção nisso, em forma humana, sem pecado. Agora, ele é a luz da vida, não mais esses luminares. A gente não é mais governado pelo dia e pela noite. O dia e a noite são naturais. A gente vive na luz. Por isso que o mesmo apóstolo lá em 1 João vai dizer: aqueles que estão na luz permanecem na luz. Não é que a nossa... Não existe trevas na luz, não, só existe a luz. E se você é filho de Deus, você só está na luz, você não pode estar na treva. Porque você sempre vive dentro do teu interior a vida, a vida, a vida, a vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ah, não, errei aqui, falhei aqui, meu Deus do céu, agora. Não, irmãos, você errou, você falhou na luz. Você não errou, não falhou nas trevas, você errou e falhou na luz. Então, Cristo é uma luz inacessível. Ele é uma luz maior do que o sol, do que as estrelas, do que a luz física. Sabe? Trevas sempre aponta para pecado e morte. Mas o pecado e a morte, acabei de dizer, não podem apagar a luz. Então essa luz, ela é uma esperança para o mundo, irmãos. Ela é uma esperança para mim e para você. Sabe? Então nós precisamos viver como filho da luz. Só que eu falei que você só consegue viver o que está dentro do teu interior. As tuas ações refletem o que está dentro do teu interior. Perdão, às vezes eu bato na mesa, né, com a mão e dá uma tremidinha na câmera. O que está dentro do teu interior? Sabe? A luz de Cristo não pode ser apagada pelo mundo. Tem gente que diz assim: ah, mas o mundo... Tem gente que tem problema com o mundo, né? O problema deles é o mundo. Porque tudo que está no mundo, eles acham que tem poder sobre eles. Mas não é isso que João está falando. Não é isso que o capítulo 1 de João fala. O capítulo 1 de João fala que aqueles que têm contato com a vida, o seu interior é cheio de luz. Então assim, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aplicar isso na tua vida. Que o pecado, que o mundo, que as trevas não vai cegar você, não vai deixar você desorientado, sem direção, sem propósito. Clama por Jesus agora. Senhor, eu preciso de um propósito, eu preciso de uma direção. Haja luz. Ó, a palavra, lembra? Haja luz na minha vida, haja luz em certas situações na minha vida que parece que eu não consigo enxergar, parece que eu estou cego sem ver. Precisa de luz. Às vezes em quando eu peço luz para o Senhor, porque eu sou ser humano como você. Eu sou ser humano. E algo que faz a diferença em nós é só o que está dentro do nosso interior, que é Jesus como vida, como luz, como palavra. Uau! Versos 6 e 8. Este veio como testemunha,
para testificar-se da luz para todos que creem por meio dele. Aqui foi João que falou, né? João Batista. Pois eu vou fazer uma mensagem só a respeito de João Batista. Já fiz o esboço, estava estudando até agora há pouco. Mas aqui, irmãos, diz o quê? O versículo? Ele veio como testemunha para testificar da luz, para que todos crescem por meio dele. Veja, é por meio dele. Não há outro meio, não há outro caminho, mais uma vez. Não há outra forma e não há outra fórmula. Há só uma: Jesus. Jesus é a luz. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Tudo aponta para Cristo. João falou: creia nele. Olhem para ele. Ele é o Cordeiro de Deus, já vou falar sobre isso, que tira o pecado do mundo. João aponta Jesus como profeta. João foi o último profeta do Antigo. E ele vem e revela, ele é. Entendeu? Você tem que ser um João Batista. Você tem que ter clareza disso, certeza disso. Você tem que ser João Batista. Você tem que apontar para Jesus. Você tem que falar de Jesus. Por isso que você está aqui comigo nesse vídeo, porque você está agora aprendendo, ouvindo e falando, ó, agora você sabe que muita coisa sobre luz, sobre vida, sobre verbo, sobre palavra. Então assim, que todas as tuas palavras, que todas as tuas ações apontem para Jesus. Mas para que isso aconteça, tem que ser manifestada a vida primeiro. É uma sequência de coisas. É um estudo, eu sei. Nossa. Sabe? Nós temos uma missão, como a missão de João Batista, apontar Jesus. Sabe? A nossa missão é refletir a luz. Você tem uma luz em você. Se você serve o Senhor. Mais que isso, se você tem Jesus no teu interior e Ele governa a tua vida e Ele é Senhor da tua vida, há uma luz em você. Você está na luz. E você tem a oportunidade de guiar outros a Ele. Você tem oportunidade, como João Batista, de testificar que Ele é, verso 8, Ele é a luz. Ele é o Senhor. Esta é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O 9. Aleluia, aleluia, aleluia. Que você possa ser como João Batista nesse quesito, apontar o Senhor. Não aponte você mesmo, não aponte outros. Sabe, hoje nós vivemos numa geração de apontar outras coisas além de Jesus. Olha, eu não estou falando para você ser radical também, não estou falando disso. Pelo amor de Deus. Pela graça do Senhor que há em nós. Não estou falando para você ser bitolado. Não. Estou falando para você refletir aquilo que está no teu interior. A luz. Refletir Jesus. 3. Opa, desculpa. Perdão. 12 e 13. O novo nascimento é o poder de ser filho de Deus, de se tornar filho de Deus. Vamos ler o 13? Os quais não foram gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembra da nova criação? Não foram gerados no sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Veja, maior que o pai, maior que a mãe, maior que o sangue, maior que as gerações. Você se tornou uma nova criação. Você se tornou
filho de Deus. Você nasceu de novo. E aqui que está o segredo. Por quê? Porque todos que recebem o Senhor, Ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Silvio, todos são filhos de Deus? Não são todos filhos de Deus. Alguns são filhos gerados de sangue e de carne, mas que precisam receber Jesus, então se tornar filho de Deus. 12. Eu li o 13, agora o 12, para que você entenda bem com clareza. Todos os quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Agora sim, não gerado no sangue nem na vontade, mas de Deus. De Deus. Então, Silvio, quando recebemos a Cristo, ganhamos o direito de sermos feitos filhos de Deus. E esse novo nascimento nos transforma e nos une a uma nova família. Que família? A igreja. Eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, mas eu não gosto dos meus irmãos, eu não gosto da igreja, eu não gosto de estar com as pessoas que são meus irmãos, que também são filhos de Deus. Ué, mas o que é isso? Não entendo. Porque isso não faz mais parte da sua natureza. Tem gente que não entende, eu não sei, eu não consigo compreender. Sabe? É um estudo. Eu sei que é um estudo textual, não é nem um estudo expositivo, mas eu tenho que falar. Sabe? Tem gente que incrível. Não gosta de estar com os irmãos. Não gosta de fazer parte da família de Deus. É mutação? É mutante? É uma outra família? Não sei. Eu sei dizer que os que são filhos de Deus têm uma família e amam essa família, a igreja. Sabe? E tem pessoas que têm o Senhor e falam mal da sua família. Sabe? Eu recebi Jesus, agora eu sou salvo, eu nasci de novo, mas a minha família não presta. Minha família não... Eu não sei dizer para vocês o que acontece. Não sei mesmo. Eu sei dizer o que está aqui, nessa palavra aqui. Crer no nome é receber o Senhor Jesus. Se você receber o Senhor Jesus, você tem uma família. Silvio, qual é essa família? Essa família é a igreja. É os teus irmãos. Sabe, essas pessoas que vai morar no céu, não tem outras. Mas que onde que perguntaram para Jesus, onde que está o reino de Deus? Tá lá, tá aqui, Jesus disse, não, tá dentro de vocês. Aí eu fico pensando, quer ir pro céu, mas não tem o céu dentro de si. Irmãos, você tem que viver a sua nova identidade. Você tem que viver como filho de Deus. Filho de Deus é filho de Deus. É a posição. Não vai mudar. Tá entendendo? É permitir que o Senhor molde o teu caráter. Você não gostava de estar com os... Agora você gosta. Porque a vida se manifestou dentro de você, a luz, o verbo. E agora você... Diz, eu até não gostar, mas agora eu gosto, que é isso que está acontecendo. Muda, irmãos, com certeza. Sabe? A luz, Jesus, ele molda o nosso caráter. Ele traz propósito para a nossa vida. Glória a Deus. Em Cristo somos transformados de criaturas para filhos. Antes você era criatura. Quando você recebe o Senhor, ele faz parte de você. Você se torna filho de Deus. João 14:18. João, capítulo 1, 14:18. Diz: Jesus, o verbo encarnado, a palavra, é a revelação da glória de Deus, trazendo graça e verdade. Que lindo, maravilhoso. Obrigado, Senhor.
Porque esse verbo era uma palavra e agora essa palavra revela a Deus. Silvio, quem conhecia Deus? Ninguém. Os profetas falaram de Jesus. Desde Gênesis até ali, o profeta menor Malaquias, tudo é sobre Jesus. Tudo é apontando para Jesus. Tudo é falando do Senhor. Isaías mesmo, nossa, Isaías é o profeta messiânico. Aponta diretamente para Jesus. Gênesis é Jesus, já começa Gênesis 1 com a árvore da vida. Depois o homem cai na queda, Deus mata o cordeiro, Jesus. Irmãos, preste atenção. Jesus veio revelar Deus. Ele traz a graça e a verdade. Sabe? As pessoas querem se relacionar com Deus na lei. E antes de eu passar para o capítulo 2 do João, eu quero falar com você a respeito da lei um pouco ainda dentro do capítulo 1. Não nesse vídeo, porque já estamos em 56 minutos. Mas é assim mesmo, o Senhor vai falando e a gente vai, né? Não sei quem vai assistir esse vídeo, mas eu creio que vai abençoar. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Então aqui, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, no verso 14. E a palavra tornou-se carne, né? E armou o tabernáculo entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de realidade. Sabe, essa palavra, olha aí, irmãos, essa palavra realidade é muito importante, nós vamos falar mais dela mais daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: desfrutar de Cristo, aqui, quando esse tabernaculou, também habitou. Mas tabernaculou tem a ver com o tabernáculo de Moisés no deserto. Que o desejo de Deus sempre foi estar no meio do povo. O desejo de Deus sempre foi estar no meio dos seus escolhidos, daqueles que Ele chamou, sabe? Mas nós não vamos falar dessa passagem, nós vamos falar agora somente disso, do desfrutar de Cristo. Sólido, palpável, tocável. Lá em 1 João 1 diz que eles tocavam. Imagine aquela época, né? As crianças, as mulheres, os homens, os velhos, né? Podiam tocar no Senhor, podiam tocar em Deus. Nossa, glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente tem vontade de tocar no Senhor. Por quê? Porque diz aqui que Ele se encarnou. Esse verbo, aquilo que era só a palavra lá que eu falei que estava, né? No começo do vídeo eu expliquei um pouco a respeito. Agora essa palavra veio e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a encarnação de Cristo é a manifestação de Deus em forma humana. Ele habitou entre nós para revelar o seu amor e caráter, realidade. Então agora a realidade de Deus é Jesus. Então, tá entendendo? A realidade de Deus é Jesus. Essa realidade, no Novo Testamento, eu coloquei aqui a palavra grega para a realidade, é aletheia. Nesse texto, realidade, a palavra grega para realidade é aletheia, que significa realidade. Essa palavra, habitou. Habitou, lembra? É realidade. E realidade significa, em grego, esse habitou significa aletheia, que significa realidade. Aleluia! Né? Foi tirado aqui do lexo grego inglês de W. Bowner. Não sei se eu podia falar aqui, eu já falei. Então nós somos chamados a viver essa intimidade com Jesus, né? Nós somos chamados, aleluia, a ter a realidade com Jesus, a viver a realidade.
Deus se fez próximo. Deus deseja que a gente desfrute da sua graça e da sua realidade. Aleluia! Em Jesus é Deus, homem, habitando entre nós e trazendo salvação. Verso 16 e 17. Glória a Deus. Aleluia. Porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Então Jesus, ele só não veio habitar entre nós e, né, como diz aqui o texto, nesse texto com uma tradução muito melhor do que esse aqui. Ele, né, tabernaculou, mas também muita Bíblia vai dizer habitou. Então agora Deus, ele só não veio habitar, Jesus só não veio estar entre nós cheio de graça e verdade. Quero falar um pouco sobre isso, sobre a graça e a verdade. Mas ele também trouxe uma nova dispensação, a dispensação da graça. Então assim, não na base daquela lei, daquela antiga lei. Eu vou falar sobre isso no último vídeo de João capítulo 1, sobre a lei. Mas ele veio trazer uma dispensação, a dispensação da graça. Meu, como tem gente que bate contra a graça. Como tem pessoas que falam contra a graça. Ah, agora a graça barata, eles dizem. Eles dizem também a hipergraça. Eles falam um monte de coisa. Mas eu não sei porque eles fazem isso. Eu não sei qual é a ideia, a intenção. Ou eles acham muito maravilhoso, muito fácil. Eu não sei porque o homem está sempre tentando, com as suas forças, com aquilo que é dele, com as suas ações, dizer para o Senhor que ele é alguma coisa. Mas a graça é favor imerecido. Não merecia. Então, essa dispensação é a dispensação que devemos andar. É na dispensação da graça, não na lei. Eu não quero falar quem vive na lei ou quem respeita a lei. Não quero falar sobre isso. Quero falar a respeito da graça sobre graça. Da sua plenitude, aquilo que nós recebemos. Nós estamos num estudo e eu tenho que ter uma posição. E a minha posição é o que diz a Bíblia. É isso. Sabe? Não quero usar aqui de mera mente humana. Mas eu quero me basear somente naquilo que o Senhor Jesus nos oferece através do apóstolo aqui, João capítulo 1. E ele diz para nós o quê? Que a graça tem relação com a nossa transformação e mais que isso, tem relação transformadora com Deus. Sabe, o apóstolo Paulo declara em Filipenses 3,8 uma coisa muito forte. Ele diz que todas as coisas fora Cristo são refúgio. E eu quero dizer para você que a graça é o próprio Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. A lei foi dada por Moisés. Veja, Jesus é maior que Moisés. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 3,8 que todas as coisas fora de Cristo são refúgio. Então, todas, isso inclui as melhores. As melhores. As melhores. Então, aos olhos do apóstolo, ele diz refúgio. E refúgio, aqui, nessa época, no grego, é comida de cachorro. Ou jogar lixo ao cachorro. Também pode ser, nesse tempo, nessa época. Então, é uma coisa bem, né? Já diz a palavra. Refúgio. Então, nós precisamos aceitar a graça. Precisamos permitir que ela molde a nossa vida. Sabe, você quer permitir que a graça entre você. A graça não é uma doutrina. É Jesus. Sabe, se Jesus não conseguir transformar, não conseguir mudar o caráter, a forma de se posicionar, a forma de viver, quem aqui vai conseguir? Quem tem poder de mudar? Quem tem poder de fazer uma coisa dessa? Outra pessoa, o coach, eu gosto dos coaches, admiro eles. Mas eles não têm poder de mudar o interior, porque eles não podem ver o interior. Só Deus conhece o homem, porque Deus criou, já falei sobre isso no começo do vídeo. Deus criou
Deus, ele formou a terra, tudo que há na terra e o homem. Aleluia. Ele é o arquiteto, ele é o criador. Ele é a fonte da criação. Então assim, o que eu tenho para dizer para você? Você tem que deixar a graça te transformar. Você tem que deixar a graça fazer em você aquilo que só Jesus pode fazer. Entendeu? Todo mundo recebe da plenitude da graça sobre graça. Só que agora você tem que fazer o quê? Você tem que abrir a tua vida e receber, experimentar. Como é que eu experimento Deus? Através de Jesus, através da graça. Sabe? A base. E aqui, a dispensação é a graça. Meu Deus. Em Colossenses 2,9 diz que no Cristo encarnado há abundante plenitude, pois toda a plenitude de Deus habita nele. Plenitude de graça e verdade. Então, quer conhecer Deus? Para de olhar para a lei. Para de olhar para o Velho Testamento. O Velho Testamento revela Jesus. Entendeu? E a lei, só quem cumpre a lei é Jesus. Porque ele é Deus. E foi ele que criou a lei. Mas ele criou a lei para que o homem não cumprisse ela. Para que ela fosse quebrada mesmo e ele mostrasse para o homem que ele, com a força do braço dele, com o merecimento dele, ele não pode muita coisa. Mas tem gente que tenta mudar ele, quando ele não muda ele quer mudar o outro. Com a sua força, com a sua inteligência, com o seu argumento. Não, para, chega. De hoje para frente você vai se relacionar com a vida, com a palavra. Você vai ter um relacionamento com Jesus, uma realidade com Cristo. Então, assim, a plenitude de Cristo, ela é uma fonte inesgotável de vida e de verdade para nós. Então, Jesus é a revelação do Pai, verso 18. Ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito é que está no seio do Pai e esse o deu a conhecer. Isso aqui é poderoso, porque ele afirma, Deus jamais foi visto por ninguém. Ninguém consegue ver Deus e ninguém viu Deus. Tá entendendo? E agora o que é que eu faço? Olha para o Senhor, olha para Jesus. Jesus revela a Deus. Porque Deus é bíblico, irmão. Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, Cristo é a revelação plena de Deus. E ao conhecê-lo, a gente conhece o coração de Deus. Oh, glória! A gente conhece a vontade do Pai. Então, nesse evangelho, nesse evangelho aqui, Jesus, você não vê começando esse evangelho com a genealogia de Cristo, como em Mateus e Lucas. Você não vê isso. Porque aqui ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não tem genealogia, ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. Uau, que poderoso é o evangelho de João. Que poderoso é aquilo que nós estamos aprendendo aqui através desse estudo. Então nós devemos nos aplicar a conhecer mais de Jesus, a pedir Espírito Santo, revela mais o Senhor Jesus para mim. Eu quero mais dele na minha vida, porque é isso que vai trazer na nossa vida, irmãos, irmãs, você que está assistindo, a proximidade do Pai. É por isso que nós vamos conseguir se aproximar do Pai. Por quê? Porque ficar com Jesus é como ficar com o Pai. Ficar com Jesus é agradável. Você tem que aprender que Jesus é agradável. As pessoas que não conseguem ficar com Jesus, eles não descobriram que estar com o Senhor é agradável. Então, assim, em Cristo, nós temos o privilégio de conhecer e experimentar a verdadeira natureza de Deus.
né? Nós vemos um Deus no Antigo Testamento irado, nós vemos um Deus no Antigo Testamento que castigava mesmo, matava, essa é a realidade, irmãos, do Antigo. Quem não obedecia, o negócio ficava feio, porque o Senhor mandava fogo e destruía. Então muita gente só conhece esse Deus. Várias pessoas falam dele. Um Deus que mata, que castiga, que fere, que joga praga. Mas aqui em João, no Novo Testamento, a gente vai ver que Deus se revela com graça, com luz, com vida, com verdade. Era o Verbo. Meu Deus! Aleluia! E nós vamos ver a natureza de Deus sendo revelada através de Jesus. Né? O Evangelho de João ele é o último dos 4. E também as suas epístolas também são as últimas. E o Apocalipse também é o último. Por quê? Porque há um significado nisso. Deus está mostrando para nós que seus escritos são a revelação final do Pai. Já estou terminando o vídeo. João capítulo 1, versículo 19 e 18. 19 diz: Eis o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Eles queriam saber quem era João. Já falei sobre isso. Aponta para Jesus. João aqui apontou para Jesus. João aqui mostrou Jesus. E no verso 38, nós vamos terminar no 38. Mas eu vou ler com você o 29. No dia seguinte ele viu Jesus que vinha ao seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacrifício perfeito. Lembra que no Antigo eles sacrificavam, Antigo Testamento eles sacrificavam animais, ofertas para cobrir o pecado? Mas aqui o sacrifício perfeito, que é o Cordeiro de Deus. Esse não é o Cordeiro qualquer, não veio da terra, não é do homem, não é manifestado em coisas terrenas do homem. Esse é o Cordeiro que veio do céu. Esse não é o Cordeiro que estava lá preso com os chifres naquela moita. Esse não é Isaac. Aleluia. Esse é Jesus, que tira o pecado do mundo. O verdadeiro sacrifício, perfeito. Restaura a comunhão com Deus. Aqueles não podiam, lá no Antigo não podia. Aquelas ofertas, aquele sangue derramado de touros, de cordeiros, ali aqueles bodes, não podia. Aquelas ofertas não podia tirar o pecado, só cobria. Aqui João vai dizer que, João Batista vai dizer que é o Cordeiro que tira, não cobre, tira, remove. Para sempre, restaura a comunhão com Deus. Então se dedica ao Senhor, seja grato ao Senhor, sabe? Peça para Deus: Senhor, me dá a realidade do que Cristo fez por mim na cruz. O que é a cruz? Eu quero ter uma vida de cruz, eu quero andar pela cruz. Poxa, os irmãos não conseguem renunciar ao eu. O corpo deles manda neles. Sabe? É um estudo. É uma revelação, irmãos, é assim. Poxa, eu também sou de carne. Às vezes eu digo: Senhor, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Jesus, eu começo a clamar Jesus. Porque eu também sou como você. Eu também preciso da revelação da cruz. Eu também preciso da revelação do sacrifício. Eu também preciso estar diante do Senhor. Por isso que eu estou te falando aqui essa noite, esta palavra, irmãos. Reconhece o custo da redenção. Submete, cara. Submete.
amado, submete. Sabe? Jesus é o caminho, Ele é o único, Ele é o Cordeiro. Ele é o único que faz a reconciliação e traz paz com o Pai. Antes de Jesus é guerra mesmo. Antes de Jesus é tristeza, é fome, é peste, é fogo, é água. Sabe? É isso. Isso é o mundo, irmãos. E vai ficar pior. É o que diz João em Apocalipse. Mas para quem tem Jesus como Cordeiro, esse será poupado. Será salvo. Lembra da Páscoa no Egito? Ali em Êxodo? Se salvou ali quem tinha o sangue. Aonde? Na porta e nos umbrais. Vai lá ler depois, é que eu não tenho tempo. Já estamos em 1h15 de estudo. Sabe? 37 e 39 para nós encerrarmos hoje. Sabe? Uma coisa é certa. Presta atenção. Eu sei que você está ouvindo, eu sei que você está assistindo esse vídeo. Os discípulos ouviram e seguiam Jesus, que os convidou a vir e ver. Então assim, Jesus convida você. Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Por quê? Porque Jesus primeiro chama a comunhão. Para que você possa ter comunhão com a igreja, para que você possa ter comunhão com os irmãos, agora eu cheguei nesse ponto. Silvio, por que então as pessoas não querem ter comunhão com a igreja? Por que as pessoas não querem ter comunhão com os seus irmãos, com a família de Deus? Porque elas não dizem sim. Sim. Sim, como diz o meu amigo Abraão. Sim. Sim. Não dizem sim para o Senhor. O Senhor convida vir. Vem e vê. Vem e vê. E elas dizem não, não quero. Não, não vou. Não, não me envolvo. Eu não. Vem e vê. Jesus convida os seus discípulos a uma experiência íntima, comunhão. Jesus deseja que você entre pela porta da comunhão. Comunhão. Jesus deseja que você experimente, que você veja. Então, o discipulado, ele é um convite à comunhão, a estar com as pessoas, a sentir o cheiro das pessoas. Você vai ver que seus irmãos têm cheiro de sovaco, que eles peidam, fazem pum-pum. Às vezes eles também mordem, eles dão uns coicinhos. Mas Jesus disse, vem e vê. Jesus convida, sabe? Com ele, comunhão com ele íntima. E depois ele começa um convite à comunhão com a nova família. E o diabo luta contra isso. Ele luta. Ele usa suas forças, suas armas, para que as pessoas não participem de comunhão. Para que elas falem, não, eu não vou me envolver, eu não quero. Porque o diabo mostra para elas só a morte. Enquanto o Senhor diz, eu sou a vida. Que os seus olhos sejam abertos para que você enxergue a vida. A vida que há na comunhão, a vida que há na igreja. A vida que há que está com as pessoas, com os irmãos. A participar. Jesus está te falando, vem e vê, vem e vê, vem e vê. Vem e vê, vem e vê. Todo dia ele está falando, vem e vê. Não, mas o diabo te ilude com outras coisas. Tenta ofuscar a luz. Ou que haja luz nos teus olhos no dia de você estar aprendendo isso, que você está assistindo isso. Sabe, não é de longe. Não adianta seguir Jesus de longe. Não adianta. Tem que ter proximidade, tem que ter devoção. Não é de longe, é de perto, é envolvido. Poxa, é difícil às vezes com muitas pessoas. Sabe, eu lendo João aqui e Deus me abrindo os olhos, porque Deus me fez já estudar João uma vez e já está me fazendo estudar João pela segunda vez. João fala de vida e edificação, de construção, edifício, edificação, construção. É mais do que isso ainda.
Vem, caminha perto, sabe? Se aproxima. O inimigo luta para levar as pessoas longe da célula, longe do culto, longe daquilo que é igreja. Meu Deus. E tem uns irmãos que ajudam elas aí mesmo. Porque eles dizem, fede demais. Esse aí, se for, vai até ser um favor. Que horror. Está repreendido em nome de Jesus. Sabe? Todo discípulo, todo filho é chamado a andar com Cristo e conhecê-lo intimamente. Esse é o desejo do Senhor para você aqui mesmo no versículo 37 e 39 do Evangelho de João 1. Vamos encerrar com 40 e 42. Quando começa a falar que vai encerrar, eu fiz 6 páginas de esboço, revisei, olhei, pus mais algumas coisinhas, ali com o Espírito Santo, conversando com ele, falando, nossa, isso é interessante, vou pôr aqui. Mas esse é só o primeiro capítulo, ainda tenho mais 2 esboços do primeiro capítulo. Só a graça de Deus, irmãos. É só a graça do nosso Senhor para trazer tanta clareza, tanta luz, olha aí a luz, tanta revelação. André encontrou seu irmão Simão e levou a Jesus, que o chama de Pedro. E André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido as palavras de João e seguiu a Jesus. Veja, um chamou o outro, né? André encontrou seu irmão Simão e o levou a Jesus. E Jesus chama ele do quê? Pedro. Então, o testemunho de André trouxe Pedro para Cristo. Sabe, irmãos? Não pense você que as pessoas não olham, que as pessoas não observam. Elas olham e observam. E a vida de Deus que há em você, a luz de Deus que há em você, o verbo de Deus que se manifesta na tua boca, que é o próprio Cristo falando através de você, vai ser um testemunho. Vai ser um testemunho. Convida. Porque esse convite, irmãos, é poderoso. Palavras criativas vão sair da sua boca. Sabe? E André leva seu irmão, Simão, que se torna Pedro, e Pedro recebe de Jesus um propósito e uma identidade. Todos que vêm até o Senhor, ele coloca propósito, ele restaura identidade. Isso é fantástico. Como André, somos chamados a ser testemunha. Acabei de falar. Sabe? Que levam, que apontam Cristo para outros, como João Batista. Sabe? Você faz a diferença quando você olhar e ver, nossa, obrigado, Senhor, porque o Senhor me usou como um canal, o Senhor me usou como uma ponte, o Senhor me usou como uma flecha. Eu ajudei o Senhor. Nossa, eu fui o braço do Senhor para que alcançasse essa pessoa e agora ela recebeu vida, propósito, ela recebeu edificação, agora ela conhece Deus, mas não é Deus, mas é Deus através de Cristo. Uma vida transformada em Cristo é o maior testemunho para o mundo. Sabe, é só ter vida, é só estar dentro. Não precisa de mais nada. É só ter realidade. Meu Deus. O João, do capítulo 1 ao 38, revela a essência de Cristo. Eu falei sobre verbo, luz, revelação e chamado. Falei do Senhor chamando os discípulos a segui-lo. Eu falei sobre a redenção. Eu falei sobre uma comunhão íntima. Viver a luz, viver a graça,
conhecer a verdade, que cada um de nós possa responder esse chamado, sabe? Com dedicação, alegria, para a glória de Deus. Segue o Senhor. Ele é o verbo da vida. Luz, nosso Salvador. Responda o seu chamado. Seja testemunho vivo da glória de Deus. Você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Envie esse vídeo para alguém que queira fazer o estudo de João. Amém? Deus abençoe a tua vida.